Jornal de Sábado está no ar e destaca: família pede ajuda da comunidade para conseguir prótese para jovem de 24 anos que perdeu a perna em um acidente de moto. Nossa equipe volta ao Ribeirão das Pedras, localidade mais atingida pela enxurrada de dezembro em Ibirama. Você vai ver que entra em vigor no mês que vem a nova lei da cadeirinha para transporte de crianças em carros. A gente te explica como fica essa questão com as mudanças. Em Rio do Sul, as atividades da APAE acabam de ser retomadas após nova pausa. Aos pais e alunos foi oferecida a opção de ensino remoto. Olá! Vamos conhecer agora um ex-morador de Ibirama, aqui no Alto Vale, que está pedindo ajuda da comunidade para conseguir uma prótese. Ele perdeu a perna em um acidente de trânsito. Um segundo foi suficiente para mudar a vida do Axon. O rapaz mora em Monte Carlo, no meio-oeste catarinense, mas morou durante alguns anos em Ibirama. Muito ativo, sempre gostou de futebol. Ele trabalhava como frentista e estava saindo do trabalho em dezembro do ano passado, quando um acidente acabou resultando na amputação da perna esquerda. Eu trabalhava em Fraiburgo, que é a cidade vizinha, e eu fazia 50 km todo dia de moto. Aí bati o ponto para vir para casa e estava chegando aqui pertinho aqui de casa, aqui perto do portal, eu me perdi e bati no canto bati num gol na BR. Aí, em vez de pegar a moto, pegou só minha parte esquerda. Foi onde que eu tive fratura exposta na perna, que não teve como salvar ela, que eu teve que amputar, quebrei meu cotovelo em 7 partes, agora que eu estou começando a mexer com a mão, por causa dos parafusos que teve que ir no osso, e fraturei a bacia daí. Por pouco que eu não perdi o braço também. Foram dias lutando por uma recuperação enquanto estava internado no hospital de Joaçaba. O Axon teve politraumatismo e por pouco também não acabou perdendo o braço. Das 7h30 da tarde até 6 horas da manhã na sala de cirurgia ali, recebendo sangue, porque eu perdi quase todo o meu sangue, né? Fiquei uma semana recebendo sangue e tendo hemorragia por 5 dias. Aí foi até onde eu fiz a cirurgia da bacia, daí foi onde que parou de dar hemorragia. Aí eu voltei para casa com os fixadores no braço que eu tinha quebrado. Fiquei uma semana também em casa, dia 5 de janeiro eu voltei a fazer a cirurgia do braço. Aí fiquei mais 3 dias daí no hospital. No retorno para casa foi preciso muita adaptação. O estudante de educação física precisou encarar uma nova e dura realidade. Eu gosto de esporte, sempre praticando. Aí do nada eu fui perder uma perna e me fraturar o braço também. Foi um baque bem grande, assim. Tá sendo bem complicado. Agora, assim, já tô mais tranquilo, até mais conformado, mas no começo foi bem complicado ali. Porque, na verdade, agora minha vida vai mudar bastante. Vou ter que me adaptar à nova vida agora. O Axon mora com a mãe e o padrasto. Agora, ainda em tratamento, ele depende deles para fazer muitas das atividades comuns do dia a dia. Para mim poder me movimentar, até aqui dentro de casa eu consigo me movimentar, porque eu vou me apoiando nas coisas, mas se eu tiver que sair, eu sempre preciso de ajuda, eles me levar, me carregar, até porque tem escada, alguma coisa assim, eu não consigo. Teve pessoas que estão me ajudando bastante, me dando força, né? Que é onde que eu estou conseguindo levar mais essa vida, assim, a nova vida agora. Graças a Deus, Deus me deu mais uma chance de vida, e nisso eu tenho que me adaptar agora com essa nova vida que Deus me deu, que minha família está me apoiando, amigos dando força. Familiares e amigos estão fazendo uma campanha online para conseguir comprar uma prótese. Segundo clínicas consultadas em Blumenau pela família, o equipamento ideal para garantir mobilidade custaria em torno de R$40 mil. Você pode contribuir acessando o site vaquinha.com ou através de doações na chave Pix 4999817 6234.
quem puder dar uma ajuda lá, me ajudar para eu conseguir uma prótese, para mim voltar a uma vida ativa, para mim voltar a me caminhar, me movimentar, voltar um pouco ao meu ritmo, né? Sei que não vai ser 100%, mas eu voltando a caminhar, voltando a ter uma vida ativa, para mim já vai ser uma alegria muito grande, né? Porque nessa situação que eu tô é complicado, eu não posso sair, não posso fazer nada, só fico aqui no sofá ou na cama. Eu vou ficar muito, muito feliz, muito grato, que é para mim voltar uma nova vida, né? A reportagem com as informações do Axon está disponível em www.rbatv.com.br e também nas redes sociais da nossa emissora. A gente muda de assunto agora para falar da previsão do tempo. Hoje o ar seco perde força e uma mudança na circulação dos ventos vai favorecer o aumento da umidade. Vai ser um dia de aquecimento pré-frontal, aquele bem forte que vem antes de uma frente fria. Com isso, o primeiro dia de outono vai ser marcado por sol e calorão em todo o sul do Brasil. Teremos temperaturas próximas dos 34 graus em algumas partes. Entre Florianópolis, Vale do Itajaí, Curitiba e litoral do Paraná, sol e chuva rápida no dia de hoje. Amanhã as condições do tempo começam a mudar. Chega já essa nova frente fria e o tempo volta a ficar instável. E com isso vamos observar também uma queda da temperatura. O avanço da frente fria provoca chuva. As nossas cidades mais próximas do Rio Grande do Sul têm chance de chuva primeiro. No decorrer do dia, o sistema avança e a previsão de chuva entre a tarde e a noite é para todas as regiões. Novamente vai ser uma chuva mal distribuída. A seguir tem os destaques da semana e ainda, nossa equipe volta ao Ribeirão das Pedras, localidade mais atingida pela enxurrada de dezembro em Ibirama, para mostrar o trabalho de reconstrução que continua. Voltamos já já. O Jornal de Sábado está de volta e a gente confere agora os destaques da semana. No final de semana passado, teve desfile especial em Londras. O dia escolhido não foi por acaso, 13 de março. Exatos 50 anos desde o último apito do trem pela nossa região. Desta vez, o passeio foi feito com a locomotiva sobre um caminhão pelo centro da cidade. Além disso, o evento contou com homenagem a 3 ex-funcionários que trabalharam no trem e ainda moram em Londras. A Prefeitura de Ibirama sancionou uma lei que proíbe o uso de narguilé no parque municipal. Num primeiro momento, a lei prevê que o cidadão que descumprir essa regra receba uma advertência formal, mas se voltar a fazer o consumo, receberá uma multa equivalente a pouco mais de R$ 170. Em caso de reincidência, as multas poderão ser aplicadas em dobro. E a partir de julho, a Prefeitura de Taió não vai mais recolher entulhos e podas de árvores que são colocadas em via pública. É que a demanda cresceu bastante. Além disso, não existe uma legislação que regulamente esse serviço. Portanto, a partir da metade do ano, os moradores precisarão contratar uma empresa para fazer a retirada desse tipo de material. E depois de quase 3 meses da enxurrada que atingiu alguns municípios aqui na região em dezembro, a Prefeitura de Ibirama continua o trabalho de recuperação em algumas comunidades, principalmente no Ribeirão das Pedras. A nossa equipe foi até lá. O seu Jaime lembra bem da madrugada do dia 17 de dezembro do ano passado, quando o pequeno ribeirão que fica ao lado da casa dele subiu rapidamente e invadiu a residência. Acordei, daí eu já vi que estava feio, tá ficando feio a coisa e ainda estava chovendo bastante. Aí a gente começou a levantar os móveis da casa, porque a gente já achava que ia vir água por causa que ainda chovia. E daí a cada vez a água levantava mais do ribeirão e na estrada. Daí foi indo. Daqui a pouco saiu a luz, porque caíram os postes, né? E a água aumentando.
E a gente botou as crianças em cima do forro e ficamos embaixo ainda levantando as coisas. Aí quando chegou, vamos dizer, no nível máximo, na altura da janela, a casa estralando, tora batendo, aí a gente ficou com medo, a gente até começou a rezar. Agora ele conta que quando chove bastante, a atenção é redobrada. Existe um pequeno trauma assim que ficou, mas agora a gente já está mais perto, né? Qualquer coisa a gente já fica monitorando o rio, né? Então se a água aumenta um pouco, já fica de olho se precisa sair. Assim como a casa do seu Jaime, muitas outras também foram atingidas em Ibirama e até um morador do município acabou perdendo a vida. Quase 3 meses depois da enxurrada, a prefeitura continua os trabalhos de recuperação das comunidades atingidas. Aqui em Ibirama, a prefeitura criou 2 planos de trabalho e estabeleceu 37 metas, principalmente na questão relacionada à construção de pontes. Cada etapa, né, é pré-estabelecido uma meta. Um exemplo, pontes de madeira, cada ponte é uma meta. Pontes de concreto, cada ponte de concreto uma meta. Nós temos metas de pontilhões de madeiras já concluídas, aproximadamente 6 ou 7, né, umas em andamento. E pontes de concreto, que são 4 no total, 3 estão sendo construídas, né? Inclusive a gente já teve imagem delas, né? E acredito que nos próximos 30 dias algumas dessas já estão concluídas também. Além das pontes, estão sendo construídos muros de contenção e as máquinas também trabalham nos rios das comunidades. Recuperação da desobstrução do ribeirão é uma meta, entende? Então, inclusive aqui nós estamos num local onde será desobstruído, limpado, todo esse, onde a água deve passar, né, na canaleta dele, né? Que inclusive esse aqui, nós estamos praticamente no fundo do Ribeirão das Pedras, que é o ribeirão que desemboca lá no rio Itajaí, próximo à localidade do loteamento Luizinho Mila. Como os prejuízos foram grandes, foi preciso contar com a ajuda do governo federal. Então, no ano passado, tivemos aí um tempo recorde, né? Estou falando menos de uma semana, para apresentar o que mais ou menos a gente sofreu de prejuízo com o desastre, né? E só questões públicas, né? Então, as pontes, a via urbana, o ribeirão. Então, nossa equipe de planejamento, através do engenheiro, fez um levantamento, planilha orçamentária, e nós apresentamos que teríamos um prejuízo de aproximadamente 12 milhões. E o governo federal aprovou 11 milhões e 700, mais ou menos, já está na conta do município, e agora, então, estamos cumprindo com todas as metas, né, que devem ser cumpridas, e depois prestar conta desse valor também junto ao Ministério. Então, o importante é que o governo federal também foi muito ágil, muito rápido em já destinar esses recursos para o município. Apesar do trabalho por aqui ser diário, as obras de recuperação ainda devem durar alguns meses. Nós temos um prazo de 6 meses, né, para concluir esse trabalho de recuperação, até para prestar contas para o Ministério do Governo Federal, né? Mas o trabalho está sendo bem feito, né, pelas empresas contratadas aí para o município. Eu até olhando o trabalho, assim, a gente vê que está num ritmo inclusive acelerado, né? Mas ainda tem muito, porque também tem locais muito de difícil acesso, principalmente em Ribeirão, nas grotas, né? E tem que fazer todo o trabalho de recuperação desse ribeirão também. Então ainda vai um tempo sim, mas nós acreditamos muito que vai ficar dentro do prazo de 6 meses aí para a gente concluir esse trabalho de recuperação da nossa cidade. Depois do intervalo tem os destaques de trânsito e de polícia. E mais, você vai ver que entra em vigor no mês que vem a nova lei da cadeirinha para transporte de crianças em carros. A gente te explica como fica essa questão com as mudanças. Já estamos de volta e vamos direto até a redação para falar das ocorrências do setor policial e de trânsito. Olá, Evandro. Eu começo hoje falando de ocorrências de trânsito. No bairro Barra do Trombudo, aqui em Rio do Sul, foi atendida uma ocorrência de veículo entregue à pessoa não habilitada e também de posse de drogas. Após a abordagem de um veículo suspeito, foi lavrado então um termo circunstanciado por essas duas questões. O veículo foi parado e essas infrações constatadas depois que o motorista não habilitado fez uma manobra de desvio quando avistou a viatura policial.
E os bombeiros voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio atenderam um acidente no centro de Apiúna. Eles foram acionados após uma colisão de carro contra um monte de areia. No local, o condutor do veículo, com placas de Apiúna, foi avaliado e conduzido para o hospital de Ibirama para avaliação médica. E falando em trânsito, o trabalho de recuperação da Alameda Aristiliano Ramos e da Avenida Oscar Barcelos, no centro de Rio do Sul, continua hoje durante toda a tarde. E amanhã a equipe começa a trabalhar também por volta das 8 horas da manhã, seguindo mais uma vez até o final da tarde. Já que haverá fechamento de uma das pistas em momentos eventuais dos dias, recomenda-se o uso de desvios. E atenção agora para uma informação importante, hein? Enquanto durar a pandemia da Covid-19, o Centro de Atenção Farmacêutica de Rio do Sul vai estar aberto também aos sábados, domingos e feriados, do meio-dia até às 6 horas da noite. A mudança acontece a partir desse final de semana. De segunda a sexta-feira, o centro está aberto das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. E falando na pandemia, em um ano, desde o primeiro decreto do governo do estado com medidas mais restritivas, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina realizou 4.880 ações de fiscalização nos serviços de transporte intermunicipal de passageiros. Foram feitas cerca de 190 apurações de denúncias de risco e agravos decorrentes da Covid, além da verificação rotineira das exigências necessárias a quem realiza esse transporte remunerado de passageiros. E vamos falar agora então das novas regras do decreto do governo do estado para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. São novas restrições. A partir de hoje, quem não usar máscara em espaços públicos aqui no estado está sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 500. O lockdown aos finais de semana está suspenso, mas para evitar aglomerações, haverá escalas para a abertura dos serviços não essenciais ao longo da semana. No caso do comércio, o horário de funcionamento será entre 8 da manhã e 5 da tarde. Shoppings, centros comerciais e galerias podem funcionar entre 10 da manhã e 10 da noite. Em relação a restaurantes e bares, há limite de ingresso de novos clientes até no máximo 9 horas da noite. E o consumo de bebidas alcoólicas continua proibido entre 6 da noite e 6 da manhã. As outras atividades e serviços públicos e privados não essenciais têm permissão de funcionamento das 10 da manhã às 7 da noite. Todos os locais precisam obedecer limite de ocupação de 25%. Continua proibido o funcionamento de casas noturnas, a realização de shows, espetáculos e eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in. Essas medidas são válidas até o dia 5 de abril. Eram essas as informações, direto da redação, Adriele Nardelli. E entra em vigor agora em abril a nova lei da cadeirinha para o transporte de crianças em carros. Confira. Essa alteração foi uma das aprovadas para entrarem em vigor nesse mês. E a mudança principal nesse quesito é bem simples. Ela trouxe a alteração seguinte, que antes o assento de elevação era para criança de até 7 anos e meio. Não falava em altura, não falava em peso, não falava em nada. Agora, essa lei traz o seguinte, que se a criança não tiver ainda 1,45 m e não tiver ainda 10 anos, ela vai precisar ser transportada no banco de trás com assento de elevação. Tá? Então, só se ela tiver mais de 1,45 m e mais de 7 anos e meio e menos de 10, que ela já pode não precisar usar o assento de elevação. O artigo 168 do CTB diz que o descumprimento dessas regras é considerado infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até a regularização da situação. Por isso, vale lembrar também que as outras regras da cadeirinha seguem valendo. Continua valendo o bebê conforto para criança de até 1 ano, de 1 ano a 4 anos, continua a cadeirinha, de 4 anos, então, até os 7,5 ou até os 10, se ela não tiver 1,45, ou assento de elevação. E lembrando que, se o veículo for cinto abdominal no banco traseiro, no banco do meio, a partir dos 4 anos, permanece a possibilidade de só no cinto, daí não precisa o assento de elevação. O assento de elevação é para o cinto de 3 pontos, para dar altura, para dar proteção à criança.
A mudança em relação a crianças endurece também a questão do transporte delas em motos. Antes era criança de até 7 anos não podia ser transportada, a partir dos 7 podia. Agora passou para os 10. Então, para transportar, agora que eu digo a partir de abril, né, quando a lei entrar em vigor. Então, a partir de abril, quando a lei entrar em vigor, só vai se poder transportar na garupa de uma moto crianças a partir dos 10 anos. No próximo bloco, vamos mostrar que em Rio do Sul as atividades da APAI acabam de ser retomadas após uma nova pausa. Estamos de volta e com o isolamento social e todas as medidas restritivas devido à pandemia de coronavírus, a vida de muita gente mudou. E não foi diferente para quem trabalha ou estuda nas APAIs. Em Rio do Sul, as atividades acabam de ser retomadas após uma nova pausa. Por aqui parece até que está tudo vazio, mas não está mais. Esteve por mais 2 semanas nesse ano, quando houve o início do agravamento da pandemia. Nós retornamos às atividades presenciais com alunos no dia 18 de fevereiro, mas ali no dia 25 de fevereiro a gente já recebeu uma recomendação da Fundação Catarinense de Educação Especial para que a gente suspendesse os atendimentos durante 2 semanas, então estamos retornando hoje. Nós estamos atendendo a parte pedagógica de forma mista, né? Então nós temos alunos que permaneceram em atendimento remoto, por opção das famílias, e outros que permaneceram no atendimento presencial. E os atendimentos clínicos, a gente na verdade não parou. Desde o ano passado, em abril, a gente retornou com os atendimentos clínicos, só que também a gente está fazendo de forma escalonada, para que haja tempo também de fazer a higienização dos ambientes, dos equipamentos. Hoje, o que acontece presencialmente segue todos os protocolos de segurança. Aos pais e alunos, como já foi dito, foi oferecida também a opção de ensino totalmente remoto. E cada vez mais famílias estão ainda aderindo a essa modalidade. O que a gente percebeu, em razão desse agravamento da pandemia, da Covid, muitas famílias que optaram pelo presencial agora estão pedindo para ficar só no remoto. Considerando que alguns alunos eles têm uma possibilidade maior às vezes de se infectar, até porque pelo nosso público, né, pela pessoa com deficiência intelectual, tem uma dificuldade maior de entender os regramentos, as diretrizes sanitárias, de cuidados, etc. e tal. Foram poucos os casos registrados de contaminação de alunos ou profissionais até agora, e todos tiveram recuperação tranquila. Em relação à situação financeira da instituição, também foram poucos os problemas causados pela pandemia. Na verdade, a gente tem algumas dificuldades pela própria questão dos atendimentos SUS, né? Algumas APAIs sofreram cortes no repasse de recursos, etc. e tal. Com relação ao repasse do governo do estado, que a gente recebe do Fundo Social, esses repasses, graças a Deus, eles estão vindo corretamente, certinho, sem atrasos. Nós não tivemos grandes cortes nessa questão dos repasses. Bem como o convênio que a gente tem para a cedência dos professores também ficou mantido para este ano. Tudo que está sendo feito por aqui é para garantir a segurança de todos. Até mesmo no transporte, uma série de novas regras foi adotada. E para manter tudo assim, o mais seguro possível, a diretoria tem algumas recomendações. As famílias que têm interesse no atendimento remoto ou que necessitarem de qualquer atendimento, até para evitarmos aglomerações, a gente pede que as famílias entrem em contato pelo nosso telefone no 3521-3468 para agendar consultas, atendimentos, qualquer coisa nesse sentido ou até para tirar dúvidas. O JS vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia e desejando a todos um excelente fim de semana. E até semana que vem.